luta das mulheres por equidade de direitos é uma jornada histórica e contínua que busca erradicar as desigualdades e discriminações enfrentadas pelas mulheres em diversas esferas da sociedade. Desde o século XIX, as mulheres têm se organizado para reivindicar seus direitos, incluindo o direito ao voto, à educação, ao trabalho e à igualdade salarial. No entanto, apesar dos avanços, as mulheres ainda enfrentam muitos desafios, incluindo a violência doméstica, o assédio sexual, a discriminação no trabalho e a falta de representação política. A luta por equidade de direitos das mulheres é uma luta contínua, que requer a participação e o compromisso de todas as pessoas. Esse é o tema do Entre Assuntos de hoje. Para falar sobre mulheres, eu recebo aqui Raquel Andrade, secretária executiva de Direitos Humanos. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Esse é um assunto, Raquel, que nos rende aí diversas nuances, diversos tópicos, mas vamos começar aí pelo básico. Qual a sua análise hoje sobre o perfil da execução dos direitos das mulheres? Como é que está esse cenário hoje em pleno 2025? Olha, avançamos, né, inegável, avançamos ao longo dos anos, sobretudo em relação à legislação, às iniciativas de proteção às mulheres, ao exercício dos nossos direitos, ao enfrentamento à violência contra a mulher, mas há muito ainda a ser conquistado, a ser reparado, né, histórica e culturalmente. Então, é uma jornada que se faz em si mesma, mas eu acredito que a gente vai precisar de alguns anos ainda, algumas décadas, para chegar nessa tão sonhada equidade de gênero, nessa tão sonhada condição de paridade entre homens e mulheres. Raquel, você está num cargo executivo, mas você está ali na prática, você vivencia, você mergulha de cabeça nessa questão, você acompanha mulheres, você acompanha o mercado em si, Isso. E você tem uma visão muito prática do que é hoje a vida da mulher no mercado de trabalho, na parentalidade, enfim, nos diversos cenários que são apresentados aí pela sociedade. Esse avanço que é inegável a gente constatar, esse avanço na questão dos direitos, na questão até da pressão social mesmo por exigir uma resposta do poder público, da própria sociedade em si, mas em que pontos a gente poderia buscar essa melhoria e essa necessidade de avanço mais urgente? Onde é que a gente precisa focar o olhar nesse momento? Olha, eu acho que nós temos hoje dois eixos prioritários em termos de exercício de direitos, né? Primeiro é o enfrentamento à violência, né, de gênero, a violência contra a mulher, porque para exercer todos os outros direitos, primeiro a gente precisa estar viva. Eu acho que é o primeiro ponto, né? O enfrentamento ao feminicídio, o enfrentamento à violência doméstica familiar, enquanto estruturas enraizadas, né, na nossa cultura, no nosso cotidiano, tem que ser uma prioridade. Porque nós temos mulheres, por exemplo, que estão economicamente inseridas no mercado de trabalho, ativas, nós temos mulheres cientistas, pesquisadoras, nós temos mulheres da periferia que são extremamente atuantes socialmente, coletivamente, mas que estão sujeitas ou até estão inseridas numa situação de violência. Então, me parece que essa questão ela é bem basilar, né? Não há qualquer outro direito que possa ser plenamente exercido, plenamente contemplado, sem que a gente tenha uma vida digna, né? Primeiro, tenha condições de estar viva, né? E não sermos afetadas por uma violência letal pela condição de gênero. E segundo, ter dignidade, né? Dignidade no nosso lar, nas nossas relações afetivas, conjugais, laborais. Então, acho que esse é um ponto fundamental. E o segundo é o ambiente de trabalho, né? A desigualdade de gênero, a ausência da equidade, ela aparece muito nas relações laborais. A ausência de mulheres em espaços de liderança
ela começa por essa desigualdade no desempenho de uma função política, no desempenho de uma função empresarial, no desempenho de uma função pública, né? Esse protagonismo feminino, ele começa a jornada da desigualdade, ela começa lá no início da nossa carreira, lá no momento em que a nossa maternidade não é considerada, né, nos atravessamentos da nossa carreira, do nosso desempenho profissional, institucional, político, econômico. Então, eu acho que esses 2 pontos são fundamentais. Por isso que a gente vem incentivando que as instituições públicas, privadas, as corporações, enfim, invistam em iniciativas para a promoção da equidade de gênero no início da sua constituição organizacional, na construção das suas relações e culturas organizacionais. Se hoje a gente tem poucas mulheres em funções de CEO, se a gente tem pouquíssimas mulheres em mandatos eletivos de grande porte, Senado, Câmara Federal, é porque lá na base, lá no início, essa desigualdade vem sendo retroalimentada. Então, a gente precisa começar do básico mesmo, né, das relações iniciais que nós mulheres temos com carreira, com desempenho social e profissional. De que forma a própria mulher pode se impor nesse sentido, né? Pode chegar e dizer, olha, eu preciso dessa condição de trabalho, eu preciso... claro que não é um caminho fácil, não é algo que se, até culturalmente falando, você já tem aí um peso, uma sobrecarga natural e histórica que vem aí sobre as costas, né? Mas de que forma a mulher pode e deve se posicionar dentro desse ambiente profissional, social, enfim. E isso vem acontecendo? A mulher tem tido essa voz ativa dentro do mercado? Sem dúvida, nós já avançamos, e sobretudo nesse ponto específico da ocupação dos espaços de decisão por mulheres, né? E eu acho que o mais importante, que é uma discussão que existe, né? Inclusive do ponto de vista da pesquisa, o que é representatividade, né? Basta ser mulher para ocupar qualitativamente e satisfazer as necessidades de equidade de gênero daquele ambiente, né? Eu compreendo que nós, mulheres que ocupamos esses espaços, na medida em que passamos a ocupar, nós precisamos demarcar essa ocupação do espaço com a promoção de iniciativas para que outras mulheres também ocupem. Não basta ser mulher. É necessário que essa mulher ela seja comprometida com essa transformação social, de que serve um mandato feminino que nunca propôs um projeto de lei para garantir os direitos das mulheres, de que serve um mandato feminino que vota contra a garantia dos direitos das mulheres, de que serve a ocupação de um cargo de alta gestão numa grande corporação que não contempla ali as questões de gênero na sua gestão, como maternidade, como enfrentamento à violência. Então, acho que essa é uma reflexão, né, que deve partir de nós, mulheres, nesses espaços, mas que deve ser socialmente pensada, coletivamente levantada, porque nós vamos precisar dos homens. Os homens precisam, não vai haver uma equidade de gênero plena, objetiva, com impacto, sem que os homens participem, sim, sem que os homens encorajem, né? Então, eu acho que é uma responsabilidade compartilhada entre nós, que estamos assim, a um preço alto, diga-se de passagem, porque não há uma mulher em espaço de destaque ou liderança que não tenha sido levada a abrir mão, a sacrificar muita coisa para estar naqueles espaços, né? E os homens, né? E os homens nos apoiando, nos incentivando, e mais do que sensibilidade, né? Sensibilidade nós já temos, nós precisamos de homens que sejam ativos na promoção, que sejam sensíveis, mas também que sejam atuantes nessas iniciativas. Essa atuação por parte dos homens, ela vem em que sentido principalmente? O que é que o homem que nos assiste, por exemplo, pode se auto-observar, se auto-analisar e dizer, olha, eu posso atuar nesse ponto. Olha, será que eu estou fazendo isso? Será que a minha empresa faz isso? Como é que a gente pode propor uma autoanálise para que ele possa
se questionar também se está fazendo a sua parte. É excelente. A autorresponsabilidade é complexa, né? Ela apresenta ali diversas possibilidades. Então, a autorresponsabilidade, ela pode começar eh, pela reflexão sobre a negligência, né? Sobre a omissão, sobre o silenciamento. Então, se eu estou num ambiente corporativo em que eu vejo uma prática de assédio, em que eu presencio, em que eu sou demandado enquanto homem, no meu papel social de gênero, né? E eu me calo, me omito, eu estou sendo conivente com a estrutura, né, que provoca não só a violência, mas a ausência de equidade. Então, eu acho que levantar a voz, usar esse espaço de poder que os homens têm, para não só implementar essas medidas, mas para cobrar de outros homens que se posicionem também, ou que deixem de ter, de atuar de maneira a tornar aquele ambiente indigno para as outras mulheres, é o primeiro passo, é a autorreflexão, a autorresponsabilidade e o engajamento. Nós precisamos de engajamento, porque a gente tem uma prática, e essa é uma prática cultural aqui no país, a gente tem um apego institucional, político, corporativo à data, a períodos, Sim. né? Então, todo mundo só se coloca a pensar, a discutir, a promover alguma iniciativa para mulheres, em regra, no mês de março. Não é assim? É verdade. Chega março, é palestra, nós temos, vamos propor, lançar alguma coisa e tudo. Nos demais meses a gente já coloca ali um pouco de lado, vai ver outra coisa, aí depois vem o Outubro Rosa, todo mundo de rosa, né? Sendo que nós, mulheres, as questões de gênero, elas precisam de um olhar sistêmico, né? A gente precisa olhar o todo dessas questões. Então, não é o outubro, não é o março, não é o novembro da igualdade racial, novembro negro, para colocar lente ali nas mulheres negras, né? O que está acontecendo com elas ali naquela ambiência, né? Nós precisamos implementar medidas com profundidade, com continuidade, monitorar esses resultados, identificar qual foi o impacto a médio e longo prazo que essas iniciativas causaram, impactos positivos, impactos negativos. Eu acho que a gente vai realmente avançar quando o olhar, o locus, né, a lente sobre as questões de gênero for a lente da ciência, a lente da economia, a lente interrelacionada com a legislação, com a justiça, com a cidadania, né? Não é uma questão das mulheres pontualmente. Eu vou implementar essa medida porque eu quero fazer isso pelas mulheres que trabalham aqui na minha empresa. Não é isso. Quando uma medida de promoção de equidade de gênero é aplicada numa corporação com 1.000, 1.500, 2.000 mulheres, o município é afetado, a comunidade no entorno é afetada positivamente, né? A ambiência, a cultura organizacional. Então, a gente só tem a ganhar. Eu acho que esse olhar é fundamental para que a gente avance. Essa sua fala me traz uma outra reflexão, né? Para além do mundo, muros pós-casa, estão os muros dentro de casa, né? Esse papel do homem em si, da figura masculina em si, ele começa essa conscientização, me corrija, por favor, se eu estiver errada, mas também no ambiente familiar e principalmente é ali também que eu consigo, com a minha companheira, dividir tarefas, conversar sobre o que está acontecendo, como está o ambiente de trabalho, onde é que eu posso contribuir, quem vai pegar a criança, quem vai deixar, quem vai lavar a louça, quem vai organizar as finanças domésticas. Então, essas funções que durante muito tempo foram muito divididas, elas podem e devem ser compartilhadas, e vejo eu em convivências próximas que isso já acontece, graças a Deus, e com muita fluência até, mas claro que ainda é uma realidade bem restrita, mas eu acho que trazer essa realidade para dentro do lar, para mostrar aos filhos como se comunica
o marido e a esposa, o companheiro e a companheira, enfim, a conjuntura familiar que for, é importante para que isso a gente vá sendo construído, como você falou. Sem dúvida. O núcleo familiar é a base de toda grande transformação social. Não existe nenhuma transformação social relevante, historicamente falando, culturalmente falando, em que o núcleo familiar de comunidades, de nações, etc., não tenha sido afetado. Ele precisa ser afetado de dentro para fora e, às vezes, de fora para dentro também. Porque são estruturas, são papéis sociais que são muito enraizados, muito sedimentados. Por que a gente insiste tanto na educação, né, como ferramenta de transformação de cultura, de crença? Porque a coisa de mulher e a coisa de homem é crença, são crenças construídas sobre estruturas machistas, racistas, classistas, né? E isso é difícil de mudar, mas não é impossível, porque se foi construído, pode ser reconfigurado, pode ser reconstruído. Então, uma estratégia que se tem utilizado é a questão geracional. Quando a gente promove, quando existe uma estratégia de alcance do lugar, do ambiente em que o Estado não entra, né, em que a corporação, a instituição não entra, a igreja, né, de certa forma, não entra, a gente tem que se infiltrar dentro dessa construção cultural, da crença que existe desses papéis, para que esse conhecimento seja levado para dentro de casa. Então, por exemplo, quando um jovem, ou uma mulher, ou um rapaz, uma moça, enfim, assiste uma palestra na escola sobre violência patrimonial, ou sobre violência psicológica, ao presenciar uma situação dessa natureza em casa, vai haver um processo de transformação. O que era naturalizado, o que era normal, porque o meu pai é assim mesmo, é o jeito dele, e as relações entre homem e mulher se dão naturalmente dessa forma, passa a ser reconfigurado. Opa, peraí. Vou questionar. Eu vi na escola que diminuir a minha mãe, falar que ela é uma pessoa isso, aquilo, que, enfim, afetar a reputação, a autoestima dela, isso pode ser violência psicológica. Eu vou intervir. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Isso inicia um processo de transformação. A informação, a educação são as nossas armas, porque quando fecha a porta, o tal do entre quatro paredes é o maior aliado da desigualdade e da violência. Então, como a gente chega na família, né? Como a gente acessa os elementos necessários para mudar essas crenças, né? Porque não é fácil, é intergeracional. A violência psicológica, né? A violência moral, por exemplo, no contexto da violência doméstica familiar, ela é herdada pelos homens. Os homens presenciaram, os homens viram, os homens aprenderam que mulher que usa uma roupa muito curta ou uma maquiagem muito exuberante, que por ela ser casada, aquilo ali é indicativo de algo que pode incitar a violência contra essa mulher, que ela não pode trabalhar, porque a mulher tem que cuidar de casa e do filho, né? Então, nós precisamos de estratégia, não dá só... É difícil falar isso, mas é necessário, né? Eu vejo assim, a gente muito em protocolos de intenção, né? A gente tem muita intencionalidade, mas a gente tem que ter mais prática, objetividade, né? Vamos traçar estratégias, vamos fazer um grande plano de ação interinstitucional que afete aquelas ambiências nos territórios onde há o maior índice de feminicídio, nos territórios onde há o menor número de mulheres empregadas, porque a falta de autonomia, a ausência de autonomia econômica é cúmplice da desigualdade, é cúmplice da violência. Então a gente tem que olhar para isso como ciência. Isso não é vontade, isso não assim, parece que a gente subestima o poder da transformação social por meio das iniciativas de equidade de gênero, né? Isso tem repercussão, isso tem resultado.
E nós, enquanto família, enquanto comunidade, nós somos os primeiros a sermos afetados e, sobretudo, afetadas, né? Não existe sociedade, não existe município, não existe comunidade desenvolvida onde há desigualdade de gênero, onde há violência contra a mulher. E a gente precisa demonstrar isso e impactar em todas essas camadas, que são muitas camadas, de maneira a transformar efetivamente. Só o discurso, né, só o convencimento, só a retórica, não vai, nós não vamos ter resultados. Não vamos conseguir chegar lá. A gente conversava um pouco anteriormente sobre a questão dos resultados, que acho que essa sua fala nos remete a esse ponto que eu acho importantíssimo a gente abordar. Embora haja toda essa complexidade nesse mundo feminino, todas essas nuances e dificuldades, se a gente for falar estatisticamente, há resultados práticos e efetivos da mão de obra feminina, do empreendedorismo feminino, há respostas que podem ser colocadas em números oficiais, inclusive, para mostrar que é possível sim, e que se há um ambiente favorável, há esse resultado, não é isso, Raquel? Sem dúvida. Me incomoda um pouco essa construção da ideia de que, por exemplo, o enfrentamento à violência contra a mulher é uma causa perdida, ou que a equidade de gênero, né, equidade salarial, por exemplo, é algo inatingível, né? Eu vi uma pesquisa que a gente vai levar mais de 100 anos para constatar a equidade de gênero no ambiente laboral, equidade salarial entre homens e mulheres. Isso é um indicativo de que a gente atua para resolver, mas com aquele sentimento de que a gente vai caminhar, mas sempre vamos afastar a linha de chegada, quando a gente estiver chegando, né, lá no final, e isso é ruim. Tem muito uma fala, mas o machismo é estrutural, mas o racismo é estrutural, como se a gente não tivesse condições de transformar. E a gente tem condições de transformar. Nós temos hoje, uma forte interação com cases espetaculares de entidades da sociedade civil promovendo transformações efetivas nas periferias, nos quilombos, nas aldeias, no interior do estado, naquela localidade, no distrito. Nós temos instituições públicas, nós temos assim, elementos que comprovam que é possível transformar. Agora, a necessidade de acelerar essa transformação, ela precisa de engajamento, ela precisa de mais recursos, um maior número de pessoas envolvidas nesse projeto de transformação, pessoas que tomam decisões nos seus lugares de poder. Mas nós não podemos tratar isso como algo... eu ouvi recentemente, eu não vou ver, a minha geração não vai ver, como algo inatingível. Eu estou aqui lutando para que, incentivando, criando projetos, desenvolvendo iniciativas, mas a gente não vai ver isso acontecer, né? E isso é ruim, porque isso tira da gente... a gente tira da gente o sentimento, que é importante, né, esse pertencimento a transformar, a transformação social, a organização da sociedade, as organizações da sociedade civil, essa ideia que a gente tem de coletivo, não nos insere enquanto mulheres, de maneira a considerar que transformar a vida, a ambiência de uma mulher que é mãe, ou que é mãe solo, ou que é mãe negra e solo, tem impactos para toda essa coletividade, não só para essa mulher que vai ter a vida transformada, né? A gente que trabalha muito forte com essa perspectiva do impacto, né, dos resultados objetivos, eu gosto muito de números, né? Existem transformações que perpassam por um momento de convencimento, né, para investimento, para engajamento.
Então, nós precisamos apresentar esses números, como você falou, olha, depois que nós implementamos as casas da mulher nos municípios, um projeto que a gente atuou, depois que a gente expandiu as procuradorias da mulher nos municípios, nós tivemos um aumento da empregabilidade dessas mulheres em 20%, em 15%. O número de ocorrências de mulheres em situação de violência doméstica, num primeiro momento, aumentou, porque estavam na subnotificação, mas depois que o equipamento começou a atender, esses números passaram a diminuir. O número de feminicídios, né, diminuiu em um ano, tantos por cento. É isso. É ver o resultado agora. É isso. Nós, mulheres, precisamos de impacto hoje, de resultados agora. Nós não podemos esperar 100 anos. Raquel, fala um pouco sobre essa parte prática do seu mergulho também nessa questão de consultorias, enfim, do seu olhar dentro de empresas. A gente conversava e você falou que observa que às vezes é um pequeno ajuste, é um detalhe, de forma prática, para que as pessoas possam ter uma noção de que às vezes é uma coisa inatingível, mas às vezes é um detalhe bobo, pequeno, que faz uma transformação absurda, não só na vida daquela mulher, como nas das demais, como na própria empresa em resultados econômicos, em resposta financeira. Exatamente. A gente tem construído essa narrativa e mudança de crença corporativa também é um desafio, né, que a gente precisa de elementos bem eficientes de reconfiguração de cultura organizacional. Para mudar a cultura organizacional no que diz respeito às questões de gênero, né, a gente precisa de um trabalho bem denso, bem aprofundado. A gente precisa fazer diagnóstico. Quantas mulheres trabalham? Quem são essas mulheres? Elas são mães? Qual o território que essas mulheres moram, em sua maioria? Qual é o tipo de transporte que elas utilizam? Tudo isso a partir de uma lente de gênero. Hoje, uma empresa que tem uma empregabilidade demarcada por uma questão de gênero, emprega mulheres, o produto é consumido por mulheres, por exemplo, elas não podem abrir mão disso, porque é essencial naquela cultura organizacional. Então, eu vou te dar um exemplo recente. A gente foi procurada por uma corporação que apresentou para nós uma demanda de retenção de talentos femininos. Ela estava com dificuldade de reter, num determinado ambiente, talentos femininos. Colaboradoras, né, muito boas, talentosas, com currículo excelente, com ambiente relacional ótimo, mas que não permaneciam, ou eram transferidos, pediam transferência, ou pediam demissão. Teve um até que pediu demissão para ir para uma outra empresa com uma remuneração menor, razoavelmente menor, porque não optou por não permanecer. E aí a gente aplicou alguns formulários, fez uma pesquisa, alguns trabalhos direcionados para aquela ambiência, fez um diagnóstico. E qual foi a constatação? Assédio. Assédio sexual. Havia uma pessoa, um colaborador antigo, 20 anos de casa, que há 20 anos cometia esse tipo de prática, principalmente com as colaboradoras recém-chegadas, mais jovens, né? Havia ali um perfil e nunca houve coragem, vontade ou, enfim, essa denúncia formalizada, efetiva, né? Não havia assim relatos soltos, mas por conta do tempo da pessoa, etc. E a gente identificou isso, né, por meio do trabalho, e apresentou um relatório bem aprofundado, bem denso, inclusive mensurando os prejuízos que ao longo desses anos a empresa, né, poderia ali ter evitado com a retenção de talentos que não aconteceu, com a queda da produtividade das mulheres que passavam por esse tipo de situação, para que a corporação tome a decisão. E o que é isso? Colocar a lente de gênero
dentro das corporações, aplicar a perspectiva de gênero na tomada de decisões, na gestão de pessoas, né, na construção dessa cultura organizacional. Isso não é uma coisa nova. Isso já existe em outros países. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, criou um protocolo de julgamento sob a perspectiva de gênero. Todos os magistrados do país, os juízes, as juízas, todo mundo tem que seguir esse protocolo para poder fazer o seu trabalho, para poder julgar, enfim, ouvir as mulheres. Então, a gente tem que fazer isso porque as mulheres, elas passam o dia inteiro no trabalho. Muitas vezes essas mulheres, todo mundo, né? Mas muitas vezes essas mulheres, por questões de gênero, elas têm um ambiente sadio em casa, elas não passam por nenhum tipo de situação de violência doméstica, familiar, têm uma saúde mental ali protegida, tratada, e aí, No ambiente no de trabalho, ao ambiente de contrário. trabalho, essa mulher adoece. Em regra, ela não fala para a família, por medo, né, das Sim. consequências. Então, imagina, se passar 8 horas do seu dia no seu Sob ambiente de tensão. trabalho, sob tensão, sendo assediada, ameaçada, muitas vezes chantageada, e você não pode contar em casa porque tem medo da reação, não pode contar porque tem medo de perder o emprego. Isso aí vem justamente trabalho. naquele ponto que a gente conversava anteriormente, que muitas vezes os cargos dessas mulheres estão aí abaixo dessas Sem pessoas que dúvida. praticam esse assédio, O né? Então é assédio. mais um ponto que fortalece essa violência, né? Exatamente. Então, investir em iniciativas, em soluções corporativas para a promoção da equidade de gênero, para a mudança da cultura organizacional, é sadio do ponto de vista econômico, financeiro, não gosto da palavra vantajoso, mas é interessante, mas sobretudo para as mulheres que estão inseridas nesse contexto, para a comunidade. Imagina a sua empresa, a sua corporação ter uma reputação construída na comunidade, no município, a partir de uma cultura de assédio. Olha, não vai trabalhar naquele lugar porque lá tem assédio, as mulheres são assediadas e todo mundo é conivente. Sim. Né? É a mesma questão do racismo. Nós tivemos empresas que até hoje não recuperaram a sua imagem e por mais que se engajem em iniciativas de ESG, de responsabilidade social, não vão consegue conseguir resgatar. Né? Então, se por um lado nós devemos isso às mulheres, historicamente, culturalmente, se isso é o cumprimento de um princípio constitucional de dignidade, de igualdade, né? Se nós temos uma obrigação social, coletiva, histórica, de criar ambientes sadios, protegidos, seguros para mulheres, por outro lado, isso reporta a um aumento de produtividade, a um reforço positivo de reputação, a criação de um ambiente em que haja o impulsionamento de talentos femininos que vão entregar além para além do que se espera por ter ali as suas condições de gênero respeitadas e vistas, né, e visualizadas. Olha, empresas que investem na proteção à maternidade têm resultados impressionantes. Raquel, eu vou pegar essa sua fala, eu tenho mais 2 pontos para conversar com você que eu não quero deixar de falar, mas um deles eu vou pegar essa questão da proteção à maternidade e trazer aqui uma reflexão para as pessoas e pegar a sua fala também sobre isso, que a gente tem não só relacionada a essa questão de gênero, mas em vários aspectos, a gente tem uma concepção e uma ideia de que fazer pouco é como não fazer nada. A gente até já tocou nesse assunto, que impacta nesses resultados, mas eu queria que a gente deixasse essa reflexão para as pessoas. O pouco representa muito. Eu trago aqui um exemplo eu conheço pessoas que trabalham com internet, inclusive uma mãe que trabalha com parentalidade, que tem um discurso muito forte em relação a isso, inclusive ela contrata, a mão de obra dela é toda de mães e mulheres. São 2, 3, 4 pessoas, eu falo da Fernanda Marques,
E ela traz esse discurso, tem um impacto ali naquela bolha, mas é um impacto. Então, assim, é um pouco que vai ganhando proporções. Então, ela contrata mães e mulheres. Por quê? Porque ela quer dar oportunidade a essas pessoas. Então, eu queria trazer que você trouxesse essa reflexão de que não há isso de fazer um pouquinho, de fazer muito, eu só posso fazer se for muito, ou minha atitude não vai ter tanta repercussão. Que as pessoas tenham essa consciência de que é a educação que você dá para o seu filho, de que é a leitura que você faz com ele, de que é a contratação da sua funcionária, de que é a pequena coisa que somada às muitas outras pequenas coisas que vão fazer a coisa grande de fato acontecer. Sem dúvida. Eu tenho uma proposta. Vamos incentivar a trocar o pouco pelo possível. Maravilha. Eu acho que o possível, né, para nós, individualmente, é a grande mola propulsora das grandes revoluções, transformações, do impacto. Né? E nós, essa coisa do possível, ela não acontece, essa dinâmica do possível não acontece sem autorresponsabilidade. Né? Nós precisamos refletir sobre a autorresponsabilidade. Se eu tenho a oportunidade, por exemplo, de promover condições, e aí eu vou tocar num ponto bem sensível, condições dignas de trabalho para as mulheres que estão ao meu redor, eu preciso começar pela minha diarista, que está na minha casa todo dia, ou toda semana, ou de 15 em 15 dias, e entender que essa transformação legítima, ela precisa acontecer de dentro para fora. Eu preciso oferecer condições dignas, respeitar esse trabalho, não desumanizar esse trabalho. Eu preciso, enquanto mãe de menino que sou, inclusive, se eu incentivo, se eu entendo que a transformação precisa dos homens como aliados, eu tenho que começar pela educação do meu filho em casa, para que ele compreenda que o papel das mulheres, papel de gênero, os papéis de gêneros, eles devem ser transformados a partir, inclusive, dessa mudança geracional. Né? Então, muito, não é importante, é fundamental que o possível, seja feito. Que nós firmemos um compromisso com o possível, com o nosso possível. Eu tenho uma história, a gente sempre fala nas formações, a gente tem a filantropia, né, como uma cultura no Brasil, né, no Natal, as pessoas, né, a história das datas, né, da cesta básica e tal, e não sei o quê. E às vezes a gente esquece de olhar para dentro. Então nós temos pessoas que fazem um trabalho social, mas que negociam R$ 30 com a diarista, porque tá muito caro esse valor, eu só pago até esse valor e você tem que ficar de 7 da manhã até às 18 horas na minha casa. Né? A sua funcionária lá no escritório, ela trabalha de 7 às 18? Né? A sua diarista ela tem horário de almoço? Porque a gente precisa desimpregnar esse olhar de servidão, que é muito marcado para determinadas mulheres, e a gente não enxerga. Muitas vezes não é má fé, é reproduzindo uma cultura, né? Que já vem de longe. E eu sempre toco nas empregadas domésticas, porque eu acho que a maior amostra de desigualdade de gênero e de raça no campo do trabalho que nós podemos visualizar, verificar, é com essa categoria. Né? É verdade. Mais de 90% dos empregados domésticos no Brasil são mulheres e mais de 80% são negras, da periferia, mães solo, mulheres que estão em múltiplas vulnerabilidades. Então, o primeiro olhar, né, a primeira transformação possível tem que ser para as mulheres que estão mais vulneráveis, mais próximas e que a gente tem um poder maior de transformar essa realidade. Muitas vezes uma empregada doméstica, uma babá é uma pessoa que tem uma resposta de profissional tão absurda de qualidade dentro do seu lar e às vezes, eu preciso cuidar da minha mãe, vou deixar o trabalho. É muito mais cômodo para a pessoa, tudo bem,
o problema não é meu, do que dizer, não, vamos aqui sentar. Como é que a gente pode ajudar a resolver o problema da sua mãe? Como é que a gente pode ver uma outra pessoa para cuidar enquanto você trabalha, para você não perder o seu emprego? Né? Então, eu acho que falta realmente isso. Eu acho que a gente pode encerrar deixando essa reflexão que é muito positiva e possível. E eu também queria, antes de encerrar, parabenizá-la pelo Prêmio Rio Mar, né? Pelo Prêmio Rio Mar Mulher, você foi indicada, vai ser homenageada. Eu acho que é um reconhecimento por toda essa sua fala que trouxe hoje aqui, não só conceitual, mas uma fala prática, de ação, de quem está com essa lente voltada para essa questão de gênero. E eu acho que são pessoas como você que fazem realmente a diferença e que podem trazer essa mensagem do que é possível, do que é fácil e do que é simples de fazer. Isso. Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez ao espaço, a você, Elba, pela oportunidade. Agradecer ao Rio Mar, ao Grupo Rio Mar, o Instituto IJCPM, que esse prêmio é uma mega estrutura que é montada para colocar mulheres em destaque, porque a gente fica no bastidor, né? As grandes realizações, elas em regra são feitas por mulheres, mas o reconhecimento, em regra, nos coloca no bastidor, né? Exatamente. E esse prêmio, ele rompe com isso, a organização já vai para a 9ª edição, não só eu, mas outras grandes mulheres que serão premiadas. Então, eu fiquei muito feliz, eu quero manifestar esse agradecimento. Dizer que, como mulher da periferia, né, eu sou do Bom Jardim, aqui em Fortaleza, com muito orgulho. Tenho muito orgulho de onde eu vim, da minha mãe, das minhas tias, das mulheres que nós temos uma parceria afetiva, não só, né, lá no nosso instituto, o Instituto Esperança Garcia, que fica lá, que é mantido por nós. Dizer que eu sou a continuidade de quem hoje não pôde estar aqui, quem não teve oportunidade, quem não teve voz. Nós temos muitos talentos femininos, né, organicamente forjados na periferia, sobretudo, de mulheres que foram atravessadas pela desigualdade, foram atropeladas pela desigualdade e não conseguiram chegar no palco do prêmio, na linha, né, no final da corrida. Então, acho que essas mulheres precisam também desse reconhecimento. Não considero que esse prêmio seja para mim ou só para mim, mas para todas essas mulheres. Dizer que a gente não pode desistir de quem a gente é, né? Nós temos muitos atravessamentos pela nossa condição de mulher, mas nós temos uma força, tem algo em nós temos uma potência, uma força que nos move, que o machismo, a violência não consegue afetar, não consegue quebrar, né? E quando a gente quebra, a gente precisa se reconstruir, mas nos colocar como prioridade, né? Nos colocar no lugar do não abrir mão, precisa ser uma discussão importante. Então, mulheres, não abram mão de quem vocês são, não deixem de ser quem vocês são. Vale a pena lutar por quem a gente é, pelo que a gente acredita. Acho que isso é importante de dizer. E para todas as mulheres, né, que nesse momento estão limpando, cozinhando, cuidando, eu acho que a gente precisa também provocá-las a se enxergar para além de cuidadoras, para além de pessoas que impulsionam outras pessoas para realizar. Nós já estamos realizando. Então, agradecer mais uma vez e é isso. Muito obrigada, Raquel, pela sua presença. Fica aí uma gama de informações e de reflexões importantes e a gente fica por aqui. Até a próxima.